Uma herança milionária. Esse não é um canal de fofocas, mas hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a herança milionária deixada pelo ator Matthew Perry, o ator de Friends. Esse canal não é de fofoca, mas é um assunto bem relevante para a nossa realidade no Brasil. Como ficaria a divisão da herança de Matthew Perry, o ator de Friends, o Chandler de Friends, se fosse aqui no Brasil? Fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos discutir um pouquinho sobre essa questão. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Se você está chegando agora, é novo por aqui, já fica aqui minhas boas-vindas e eu já te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Eu sempre trago aqui muito conteúdo de direito das sucessões. O que vem a ser isso? É o que trata do direito das heranças, da transmissão de heranças aqui no nosso país, de acordo com a nossa legislação, de acordo com as leis vigentes. E hoje, esse canal não é um canal de fofoca, mas é um assunto muito pertinente tratar aqui da herança, da fortuna milionária deixada pelo ator Matthew Perry, o Chandler, do seriado Friends, um seriado famosíssimo que já vem da década de 90. Muitos aqui certamente acompanharam o seriado, ainda acompanham nas plataformas de stream, e certamente tem aqueles amigos ali como se fossem amigos, né, virtuais, que vão acompanhando ali no dia a dia a cada episódio. O que chamou muita atenção nos últimos dias foi a morte precoce desse ator, desse astro tão querido, que aconteceu aos 54 anos de idade. Mas o que eu quero trazer aqui não é fofoca, porque não é esse o intuito do canal. Eu quero só trazer alguns pontos, discutir com vocês alguns pontos sobre a herança dele. Esse ator deixou uma herança avaliada em 120 milhões de dólares, algo em torno aí de 600 milhões de reais de herança. E aí a pergunta é: quem herdará esta herança toda? O ator nunca foi casado, não tem filhos. Ele só deixou pai e mãe vivos e 5 irmãos. Então eu vou trazer para vocês como ficaria a herança dele aqui no Brasil, em duas situações distintas. Como ele nunca foi casado, não tinha uma esposa, nunca teve filhos, logo os herdeiros necessários do ator são os pais, os seus ascendentes. E isso nós estamos relacionando de acordo com a lei. Esse é o primeiro aspecto que eu quero deixar aqui. De acordo com a ordem de vocação ditada pela lei, se a pessoa não tem esposa ou esposo e não deixou filhos ou netos, os próximos vocacionados, vamos dizer assim, pela lei para receber a herança desta pessoa, são os pais ou os avós, se forem vivos. Não havendo nem ascendentes vivos, nem descendentes ou cônjuge, os próximos da lista seriam certamente os seus 5 irmãos. Mas como no caso dele aqui, ele não tinha esposa, não tinha filhos e deixou os pais vivos, pela lei no Brasil, os pais são os detentores de toda esta fortuna. E como eles receberiam essa herança então? O pai receberia a metade, 300 milhões, e a mãe receberia a outra metade, 300 milhões. Este é o primeiro cenário de como ficaria a distribuição da herança dele aqui no Brasil. O segundo cenário é: e se este ator
se este astro deixou testamento. O que ele poderia dispor neste testamento? Onde ele vai ali expressar qual é o desejo dele, qual é a vontade dele para a distribuição do seu patrimônio após a sua morte. Primeiro que a metade deste patrimônio necessariamente precisa ser destinado aos seus pais, pois são os herdeiros ali relacionados pela lei. Então ele não poderia dispor em testamento da totalidade da sua fortuna, da totalidade dessa herança. Metade desse patrimônio, 300 milhões, devem ser resguardados aos seus herdeiros, no caso aqui, os seus pais. Então, neste caso, os pais receberiam 150 milhões de reais cada um. O pai receberia 150 milhões e a mãe 150 milhões. Mas e os outros 300 milhões? Como ficaria? Esta parte, 300 milhões, nós tratamos como sendo, no direito nós chamamos de parte disponível. É a parte que ele pode dispor como ele bem entender. Então ele poderia distribuir esses outros 300 milhões. Ele poderia acrescentar ainda aos pais, poderia decidir acrescentar uma porcentagem maior ainda ao pai ou à mãe, ou ele poderia, de repente, distribuir entre os 5 irmãos um percentual para cada um, dividir em partes iguais, ou ele poderia decidir destinar uma parte dessa herança para uma fundação, para uma instituição que atenda pessoas em situações de vulnerabilidade, alguma situação ali que fosse do desejo dele deixar como seu legado o seu nome ali para alguma instituição. Ou ele poderia determinar algum amigo, né, algum outro familiar, um sobrinho, uma tia, um tio, alguém que ele desejasse, um amigo próximo, íntimo, alguém que trouxe um grande benefício para a vida dele. Ele poderia dispor da metade desse patrimônio como ele bem entendesse. Mas será que só os bens materiais ele poderia decidir ali? Lembrando que o astro, ele adotou há uns anos um cãozinho, o Alfred. E uma das amigas dele, a Lisa Kudrow, que representa a Phoebe na série Friends, ela já se manifestou com o desejo de adotar o Alfred. Esta é outra questão. No Brasil, ninguém pode deixar herança aos pets, aos nossos filhos peludos. Por mais amor que tenhamos por eles, nós não temos esse direito. A lei não nos permite entregarmos a nossa herança, o nosso patrimônio aos nossos animais de estimação. Mas a lei permite que em testamento a pessoa determine ali uma certa pessoa que ela queira, por exemplo, entregar o seu cachorrinho. Então, esse ator poderia, utilizando aqui o exemplo, ele poderia em testamento falar: eu quero que a pessoa tal cuide do Alfred sob essas condições, então eu vou entregar uma parte da minha herança para esta pessoa sob a condição de ela cuidar do meu cãozinho Alfred. Ela vai ter a incumbência de cuidar dele até os seus últimos dias, com a mesma qualidade de vida que eu entregava ao meu bichinho de estimação, com todo o amor e afeto como eu cuidaria. Ele pode estipular isso em testamento. Então, vejam quantas coisas uma pessoa pode estipular em testamento. Não trata-se apenas da distribuição do seu patrimônio financeiro, material, mas também há disposições que nós chamamos de imateriais, extrapatrimoniais, que podem extrapolar o âmbito da materialidade. A pessoa, quando ela profere um testamento, ela expressa ali o desejo que ela tem de como o seu nome, o seu legado, a sua história seja transmitida às próximas gerações após a sua partida. Por isso, eu sempre falo que um testamento, primeiro que o testamento não é a pessoa não está fazendo um testamento porque ela vai morrer amanhã ou porque ela pretende morrer. Ninguém faz um testamento pensando na morte. O testamento, ele é um ato de amor, um ato de organização da sua vida e do seu patrimônio, um ato de preservação daquilo que você construiu ao longo da vida,
ainda enquanto você vive, porque a pessoa, ela planeja. Vamos imaginar aqui a seguinte cena: a pessoa trabalhou uma vida inteira, esse astro mesmo, ele trabalhou muito para alcançar esse patrimônio dele, né? Ele batalhou muito, foi com muito trabalho, muito esforço para alcançar um patrimônio. E de repente, quando ele falece, ele não deixou testamento, não foi confirmado ainda se há testamento ou não, mas vamos supor que ele não deixou o testamento. Se nós estamos falando da lei aqui no Brasil, vamos supor que aí ele não deixou o testamento, todo o patrimônio que ele trabalhou muito durante a vida toda para construir será simplesmente decidido por um juiz. Quando não há acordo entre os herdeiros desta pessoa, quem tem que decidir é um terceiro, é um juiz que não entendia a realidade dele, que não sabia os desejos dele. Agora, se ele deixa um testamento, ele está preservando o seu patrimônio, organizando, né, deixando tudo organizado para a sua família, e ele está garantindo ainda que o seu desejo, o desejo que ele tinha em vida para a transmissão do seu patrimônio após a sua morte, seja garantido. É o seu legado, é a sua história sendo recontada às próximas gerações. Como eu falei para vocês, esse não é um canal de fofoca. Quem já é inscrito e já me acompanha aqui sabe que aqui o conteúdo é totalmente voltado para a área jurídica, mas de uma forma descomplicada para que você entenda os seus direitos. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu joinha, e se não se inscreveu ainda, corre para se inscrever, ativa o sininho para todas as notificações e compartilha esses conteúdos que você julgar interessante, esses informativos, com pessoas que também precisam dessas informações. E se vocês gostarem, me digam aqui nos comentários que eu trago mais histórias como estas, de heranças milionárias, e muitas vezes os problemas que são enfrentados após a morte destas pessoas. Muitas pessoas famosas, milionárias, pessoas ricas que deixam grandes patrimônios e acabam que os seus herdeiros enfrentando grandes problemas, gera grandes conflitos no momento da divisão dessa herança, quando um testamento poderia deixar já resolvida esta situação, deixando então a família tranquila. A vontade da pessoa que ela tinha em vida será certamente cumprida. A pessoa saberá que a vontade dela será cumprida após a sua partida. Nós nos vemos no próximo conteúdo. Eu desejo a todos um grande abraço, um excelente final de semana, e nós nos vemos na próxima semana com um conteúdo novo.